Domingo de Ramos, últimos dias de Jesus em Jerusalém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E dizendo tais coisas, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Ao se aproximar de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: Ide ao povoado da frente, e, ao entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, que ninguém ainda montou. Soltando-o, trazei-o. E se alguém vos perguntar: Por que o soltais? Respondereis: O Senhor precisa dele. Tendo partido, os enviados encontraram as coisas como ele lhes dissera. Enquanto desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: Por que soltais o jumentinho? Responderam: O Senhor precisa dele. Levaram-no então a Jesus e, estendendo as suas vestes sobre o jumentinho, fizeram com que Jesus montasse. Enquanto ele avançava, o povo estendia suas próprias vestes no caminho. Já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, quando toda a multidão dos discípulos começou alegremente a louvar a Deus com voz forte por todos os milagres que eles tinham visto. Bendito aquele que vem, o Rei, em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto dos céus. Alguns fariseus da multidão lhe disseram: Mestre, repreende teus discípulos. Ele, porém, respondeu: Eu vos digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está chegando a hora de Jesus de se cumprir as profecias. Novamente o Monte das Oliveiras, um lugar de decisão para Jesus. Mais uma vez, Jesus mostra a sua autoridade, a sua sabedoria, o seu conhecimento, o seu poder sobrenatural. Ele não havia passado pela aldeia. Como então sabia do jumentinho e onde ele estava atado, e ainda mais que nunca ninguém o montou. Está longe de entendermos Jesus, o nosso Deus. Outro fato interessante é que os discípulos são obedientes, não fazem perguntas, apenas obedecem ao pedido de Jesus e vão à procura do jumento. Você já pensou o que passou na cabeça desses 2 discípulos? Para que ele quer o jumentinho? O que ele vai fazer com ele? Será que seremos bem acolhidos pelo dono do jumento? Como ele sabe que o jumento está na aldeia e atado? Não sei se fizeram essas perguntas ou talvez eu esteja fazendo por falta de fé. Quem sabe se a fé dos discípulos era tanta, depois de terem presenciado tantos milagres feitos por Jesus, que acreditavam em tudo e sem fazer questionamento em tudo o que Jesus diz. Podemos acreditar que Jesus era tão conhecido na região que tudo fazia para ele. O Senhor, o Mestre, só fazia o bem. Todos o amavam, o respeitavam. Não iria negar nada para ele. Podemos então perguntar: como uma pessoa que era tão querida por todos foi presa e crucificada? Como a autoridade pode afetar tanto na vida da maioria do povo?
O povo, mais uma vez, foi enganado pelos poderosos e ainda hoje a história se repete. Mais uma vez, o povo ficou acomodado em sua mesquinha vida material. Não abriu mão de suas posses com medo de perdê-la. Mais uma vez, o povo não tomou partido e aniquilou-se na preguiça, na covardia, no medo. Hoje, o mesmo fato acontece. Aceitamos Jesus e achamos certo e muito bonito tudo o que ele fez, mas fica apenas nisso. Não nos desligamos de nossas coisas, não tomamos um partido, ficamos apenas esperando. Ainda hoje, Jesus é conhecido. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo e, mesmo assim, o homem se amedronta e se afasta da verdade. Novamente deixa os poderosos tomar conta e mais uma vez Jesus é crucificado. Deixamos crianças morrer de fome, desemprego avança, AIDS, sexo, droga e nada fazemos. Conhecemos Jesus, o seu poder, a sua autoridade, o respeitamos, achamos fabuloso e aprovamos a causa de sua luta, de sua vinda, mas nada fazemos a não ser cruzar os braços e lastimar pela vida que levamos. Se obedecemos a Jesus sem fazer perguntas, sem duvidar, com fé, tudo em nossa vida acontecerá de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Sem dúvida nenhuma, é a nossa felicidade total, o nosso bem. Assim como os discípulos foram fiéis a Jesus, nós também deveremos ser em nossa vida no dia a dia. Por que então duvidamos? Jesus quer o nosso bem. Por que nos desviamos e seguimos os nossos planos, os nossos caminhos? Tantos porquês e tudo por falta de fé. O Senhor precisa de nós também, assim como precisou dos discípulos. Devemos estar sempre prontos para dizer sim, acolher Jesus em todos os momentos de nossa vida. Você já pensou que a nossa vida veio de Deus? Ele deu tudo para nós e, por sua vez, nós nos agarramos em tudo o que é material, pensando que isso é tudo? Lembre-se, nós somos seres espirituais, viemos de Deus e neste momento estamos fazendo uma experiência material e em breve voltaremos para Deus. Não vamos nos apegar a esta vida, pois os nossos dias estão contados. Nada de material nos pertence, tudo foi emprestado para fazermos essa experiência na Terra. Não vamos nos apegar a nada, não vamos ser tolos. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Imagine a cena. Jesus, um homem alto, forte, montado em um jumentinho. Os seus pés tocavam o chão, era preciso levantá-los. Humilhar-se era o que ele queria. O povo sabia quem ele era e queriam proclamá-lo rei. Jesus sabia disso e quis que esse fato ocorresse na maior simplicidade possível. Não queria se exaltar. Um rei, mas o mais simples e humilde que já passou sobre a terra e o maior deles. Outro fato que merece destaque é que Jesus sabia claramente o que lhe aguardava em Jerusalém. Sabia que ia ser preso e posteriormente condenado à morte. Mas o lado humano de Jesus, o respeitar e conservar a vida também estão vivos nele. Lembremos, Jesus não quer morrer, não quer sofrer, quer viver. Mas o que são os seus planos? Nada, pois os planos de Deus prevalecem. Jesus chegou a dizer: se for possível, afaste de mim este cálice. Entretanto, não foi possível realizar o desejo de Jesus. Não podiam ser mudados os planos de Deus.
Podemos dizer também que Jesus entrou em Jerusalém carregado por um jumento e não pelas próprias pernas. Não era a sua vontade, mas a vontade de Deus, do Pai. Assim como o jumento conduzia Jesus para a morte, sem saber o que estava fazendo, o povo também fez o mesmo. Aclamou Jesus como rei, e isto foi o fim de Jesus. Os doutores da lei não aguentaram mais de tanto ódio, inveja, ciúme, condenaram Jesus. Jesus, Filho de Deus, que está vivo no meio de nós, o povo o conhece plenamente por causa dos feitos, dos milagres que Jesus fez, e assim o aclamavam como rei. Imagine a cena: o povo jogando no chão os seus mantos e folhas de palmeiras. Fizeram um tapete para o rei passar. Foi uma festa, um triunfo para Jesus. Estava se realizando a vontade do Pai e por isso encontrava-se muitíssimo feliz. O povo gritava com toda a força e clamando o rei, e certamente o Espírito Santo estava presente e iluminava a cada uma dessas pessoas, principalmente os discípulos que o seguiam mais de perto. Certamente a aclamação que faziam não vinha deles, mas do Espírito Santo de Deus. Não sei se o povo e os discípulos estavam entendendo o que estava ocorrendo, o que iria acontecer logo depois, a ira que estava sendo erguida nos doutores da lei. Enfim, penso que só Jesus sabia claramente onde tudo isso iria levá-lo. O seu fim estava próximo. Esse fato foi o pingo no i, o que estava faltando para prenderem Jesus e o crucificar. Os fariseus e os doutores da lei já não se cabiam mais em si de tanto ódio, inveja, ciúme contra Jesus. Perguntavam entre si: como podem aclamar esse homem como rei? Isso é uma blasfêmia. Imaginem o alvoroço que estava entre os fariseus e os doutores. Certamente, se houvesse possibilidade, matariam Jesus ali mesmo. Mas a cena era só de Jesus e ninguém mais poderia tomá-la, pois era a vontade de Deus. Entretanto, os fariseus e os doutores tentavam de todas as formas acabarem com aquela situação que para eles era ridícula. Pediram para Jesus que repreendesse os seus discípulos, pois estavam falando bobagem, blasfemando, proclamando-o como rei. Para eles, Jesus era um falso Messias. No máximo, poderia ser um profeta, mas rei, jamais. Queriam que Jesus, mais uma vez, fosse humilde, não aparecesse tanto, não se destacasse e que seja considerado uma pessoa comum, pois esta era a vontade de Jesus. Eles sabiam que Jesus não queria se vangloriar, aparecer, se destacar, ser o melhor, mas não era a vontade de Jesus, mas sim de Deus. Como ele poderia se opor à vontade de Deus? Se fizesse a vontade deles, mandasse o povo e os discípulos calarem-se, as pedras falariam em seu lugar. Com isso, Jesus tentava dizer para eles que não havia alternativa. Esse fato tinha que acontecer para se manifestar a glória de Deus.